ser humano se diz ser um animal racional, mas no fundo, as emoções são muito mais fortes do que a racionalidade. Apesar de que a gente queira, muitas vezes, e se sinta extremamente inteligente, lógico, uma pessoa que raciocina sobre o assunto, mas a grande verdade é que, no fundo, a grande maioria, eu até diria todas as pessoas, primeiro sentem as coisas e depois elas justificam com seus argumentos lógicos. Eu tô falando sobre isso porque isso é uma coisa pessoal para mim, inclusive. Eu sou um cara que tenta racionalizar muito as coisas, mas no fundo, o sentimento vem primeiro. E eu tô falando sobre isso porque hoje eu tava na usina do gasômetro aqui em Porto Alegre, gravando um vídeo sobre a concessão do gasômetro e como que isso vai ser bom para a população de Porto Alegre e de todo mundo que frequenta aquele local. E aí passou uma senhora e ela me abordou e falou: o que que vocês vão fazer aqui com o gasômetro? Aí eu disse para ela: olha, a gente reformou, a gente, no caso, prefeitura, né? A gente reformou o gasômetro e agora, depois de pronto, ainda falta fazer a parte da mobília. E como é um local que tem muitas atividades culturais e é muito usado para eventos culturais como um todo, a gente precisa de um parceiro privado para administrar isso. É muito difícil administrar o gasômetro, é muito caro administrar o gasômetro. Então a gente vai conceder para a iniciativa privada nos auxiliar na administração. Quando eu falei conceder, ela imediatamente me respondeu assim: eu sou contra a concessão. Ué? Aí eu olhei assim e falei: ué, mas por que a senhora é contra a concessão? E ela já disse: não, porque nunca dá certo. Concessão nunca dá certo. E detalhe, né? A gente estava no trecho 1 da Orla do Guaíba, que é concedido. E ela estava passeando no trecho 1 da Orla, fica do lado do gasômetro, um trecho concedido, administrado por uma concessionária privada. E aí eu falei para ela: não, a senhora está num local concedido, se não funciona, por que a senhora está aqui? Ela: não, aqui não, aqui é um lugar público, aqui não cobra ingresso, no gasômetro vai cobrar ingresso. Eu falei: bom, não vai cobrar ingresso, o local vai seguir sendo aberto. Ah, mas era um local que sempre tinha coisa, sempre funcionava bem, sempre tinha eventos culturais ali, não vai ter. E aí eu respondi para ela: olha, vai ter sim, ele está sendo feito para isso, a concessão vai ser boa. Ah, não, é que eu sou contra o Melo. Bom, aí nós entendemos o motivo, né? Onde é que eu quero chegar com isso? Toda aquela conversa, a justificativa que ela estava dando, não era porque ela era contra a concessão, né? Ela era contra o Melo, ela é contra, não gosta do prefeito que está fazendo isso. E tudo bem, a pessoa tem opiniões políticas, não vou levar para o coração para isso, eu só estou levando a análise do negócio que primeiro ela sentiu que ela era contra o que o Melo estava fazendo, e depois ela justificou. E isso acontece, na minha visão, tanto na direita quanto na esquerda. Primeiro a pessoa sente o que ela vê e depois ela vai lá e forma uma opinião, né? Se fosse algo sendo feito pelo PT, muita gente, e eu incluso, né, porque eu não gosto do PT, diria assim: não, isso aqui não é legal. Primeiro tu olha que não é legal e depois começa a tentar justificar os motivos das coisas. E aquilo me fez refletir, me fez pensar no quanto no dia a dia a vida de muita gente é guiada pela emoção primeiro e depois a parte racional começa a tomar conta. E isso pode ser inclusive testado, né? Se tu pegar determinadas situações e apresentar um cenário onde alguém que essa pessoa apoia fez algo e tu falar que foi feito pelo opositor, é muito provável que ela diga que é contra. É muito provável que ela diga que não gosta. É muito provável que ela já tenha um certo preconceito sobre aquela situação sem raciocinar sobre isso. E é um exercício extremamente difícil de se fazer, de tentar dar um ponto de vista neutro, entre aspas, sobre alguma determinada situação, porque sempre é importante quem disse, né, e por que disse. Tanto que um questionamento comum, né? Aparece alguma coisa, um pedido, algo, e se pergunta quem falou, quem escreveu, quem falou sobre esse assunto, quem deu a sua opinião. E isso não se aplica só para política, tá? Eu também, como advogado, muitas situações, quando tu pega um texto de uma pessoa, a primeira coisa é ver quem que escreveu, porque tu já tira uma grande base do que vai ser dito, né? E juristas como um todo, existe certa boa vontade com alguns e existe certo preconceito com outros, que a gente naturalmente sabe, por conta da experiência passada, de que aquela pessoa normalmente escreve coisas que tu não concorda. E aí, quando tu vai ler um texto novo, olha, é raro ler um texto de alguém que tu normalmente não concorda e falar: opa, dessa vez a coisa andou para um lado um pouco melhor, mas talvez ele esteja concluindo algo pelos motivos errados, ou se for consistente, né, essa posição, quem sabe realmente a pessoa mudou e agora, a partir de agora eu passo a concordar com ela.
E eu acho que essa reflexão é importante para ver o quanto a grande maioria das coisas da nossa vida são baseadas nos preconceitos anteriores que nós temos antes de ver o conteúdo do negócio. E isso se aplica para muitas e muitas e muitas coisas, inclusive, né, a questão de imagem. Quando tu olha alguma coisa, a primeira coisa é o que tu vê e os símbolos daquilo, né? A roupa que a pessoa está usando, o tipo do corpo dela, como ela tá se portando, o tom da voz, o jeito que ela fala, mas o conteúdo que ela fala talvez fique em quarto ou quinto lugar na análise da opinião e do preconceito que se sofre antes das coisas de fato serem ditas, né? E isso pode funcionar para muitas coisas, inclusive, principalmente no ambiente que eu estou inserido faz bastante tempo, que é a política. Quando uma pessoa aparece dando opinião sobre alguma coisa, tu, antes dela abrir a boca, tu vai ver a roupa que ela tá usando, tu vai ver o ambiente que ela tá, tu vai ver o assunto que ela vai abordar, e por vezes a pessoa não precisa nem abrir a boca pra muita gente já tomar uma decisão se ela vai concordar ou não vai concordar, e assiste o vídeo, ou lê o texto, ou vê alguma posição ao vivo já decidido se concorda ou não concorda, e depois a partir do conteúdo vai começar a rebater se decidiu que não concorda, ou a concordar se é uma pessoa que tu já está predisposto a concordar com o que ela está dizendo. Então, voltando aí pro caso de hoje da senhora ali do gasômetro, ela já estava decidida que ela ia ser contra a concessão do gasômetro. Eu podia falar o que fosse ali, eu podia dizer que ia ter sorvete de graça, que ia pagar para a pessoa entrar e que ainda ia ganhar folga no trabalho no dia seguinte quem fosse no gasômetro, que ela ia, mesmo assim ela ia dizer que é contra. E se fosse o contrário, um apoiador, quem sabe ele já ficasse com bons olhos, assim, né? Que, olha só, o prefeito que eu apoio tá fazendo alguma coisa que eu gosto. Isso não se aplica só ao Melo, né? Tô dizendo, todos os políticos, né? Seja Bolsonaro, Lula, Eduardo Leite, quem quer que seja, já existe essa pré-tendência, essa predisposição de acordo com quem tá falando. Isso me fez refletir um pouco no dia de hoje, que tem vezes que a oposição, ela nunca vai gostar de nada, ela vai te odiar independentemente do que tu faça, e tu pode fazer até exatamente o que ela pede, ela ainda assim vai encontrar defeito. E para concluir a questão do gasômetro, eu vi um cara da oposição falando assim: gastaram tantos milhões de dinheiro público para reformar o gasômetro, e agora vão fazer tal coisa. Aí eu parei e pensei assim, tá, e se não tivesse feito nada? O vídeo ia ser o seguinte: não fizeram nada no gasômetro, não reformaram, não botaram. Bom, aí depois ele falou: e agora o setor privado vai pagar tanto para usar. Aí eu pensei, pô, o setor privado vai pagar e o cara tá reclamando. Aí, imagina se não fosse, né? Ele ia dizer, o privado vai entrar e não vai pagar nada. Então, assim, a posição política já é definida antes, né? Do que vai ser dito ali. Enfim, reflexões do dia aí sobre opiniões, sobre versões e sobre o time de futebol, né? O jogo de futebol que virou não só a política, mas quase tudo, né? Tu escolhe teu time primeiro, depois tu vai justificar os atos e ações e posições, né? Chamada grenalização, e nesse caso eu acho que nem só da política, acho que de quase tudo na vida acaba se criando uma grenalização, e eu acho que num próximo vídeo eu posso falar de alguma coisa do que me remete isso, né? Que é uma visão do Thomas Sowell, num livro dele, que diz que existem dois tipos de pessoas só. E por isso que existe sempre essa visão do um ou outro, direita ou esquerda, do certo e errado, né? E para ele existem dois tipos de posição, de visão de mundo, que é a visão restrita e a irrestrita. Enfim, um vídeo de meia hora aí para falar sobre isso. Tá certo, gente? Um abraço, uma boa noite.